Estamos de volta com o nosso Papo Livre. Eu recebo agora a Marcela Cristina dos Santos e a Priscila Novaes. Elas são da clínica Benveni, né? Pronunciei correto. Que é um residencial de idosos que fica ali no centro da cidade. A Marcela é você, é ela. E a Priscila é você, tá certo? Vamos começar então com vocês falando pra gente sobre o residencial. Como é que ele funciona, onde ele funciona, há quanto tempo vocês estão com esse trabalho? Nós estamos com esse trabalho há 1 ano exatamente. Nós iniciamos esse projeto em 2014 e é um residencial de idosos, né, onde as pessoas moram de uma forma intermitente, contínua, e nós fazemos a gestão total da saúde desse idoso, né, no que se diz respeito a tanto a saúde física quanto a saúde mental, as comorbidades que eles têm e a questão espiritual também, que a gente No caso, você falou que vocês fazem também o home care. O home care é o que chega de manhã e vai de tarde, ou vocês só trabalham com o... Não, o daycare... O daycare, aliás, home care não, daycare, sim, nós também atendemos o daycare, mas o nosso foco mesmo é a residência. Isso. Tá. Você, Priscila, estava me comentando que muitas famílias das pessoas que estão lá não moram na cidade, e aí tem aquele cuidado, querer que a pessoa esteja mais assistida e optaram pelo residencial. Foi isso que a Marcela comentou. Essa questão de gerenciamento do idoso num contexto global, ele se aplica muito mais nesses casos dos familiares que moram fora de Indaiatuba. Uhum. Porque é muito complicado. Algumas famílias estão em Jundiaí, em outra cidade, precisou de um medicamento. Não tem como pegar o carro lá em Jundiaí e vir trazer o medicamento para o idoso aqui. Então, nós gerenciamos isso tudo. Temos parcerias com diversas comércios, né, de Indaiatuba que acabam prestando serviço para a gente lá. E é desse jeito que a gente consegue gerenciar, não só a parte de medicamento, como a Marcela falou, a parte psíquica, temos contatos direto com os médicos, além do nosso médico da clínica, nós temos contato direto com os geriatras, o médico do idoso e contato direto, 24 horas pelo celular. É muito importante a gente passar as informações do que acontece com o idoso para o médico que cuida. Quantos idosos vocês atendem hoje lá? Nós temos 11 idosos. 11 idosos. E qual a faixa etária? Na verdade, uma residencial de idosos a partir de 60 ou mais. A nossa faixa varia de 80 anos. 80, na média. A média 80 anos. 80 anos. Isso. E como é que é o dia a dia desse pessoal lá? Bom, o dia a dia, na verdade, a gente tenta organizar a vida deles com uma rotina, né? É importante para o idoso, principalmente aquele que tem demência, uma rotina regrada, com horários, não assim um regime militar, que você que já tem que acordar a tal horas. Não, ele pode acordar um pouco mais tarde, mas é importante que ele tenha o horário do café da manhã definido, o horário do lanche da manhã, o horário do almoço, de uma atividade que ele faz após um café da tarde, né? Todos os horários, o horário de banho. Então, na verdade, a gente monta uma rotina, uma proposta terapêutica para esse idoso, e a gente trabalha em cima dessa rotina para ele. Então, eles acordam, tomam um café da manhã, assistem um pouco de televisão, depois já vem o lanche da manhã, depois vem o almoço. À tarde, eles fazem um soninho, que é importante para eles também, esse descanso, né, após o almoço. Depois eles fazem alguma atividade, a gente sempre tem um calendário de atividades semanal. Isso que eu ia perguntar, nesses meio tempos, vocês têm alguma atividade para entretenimento deles, ou um artesanato, coisa que o valha? Sim, nós trabalhamos com uma gerontóloga, ela traz esse momento de arte-terapia, que é muito importante para eles. Nós também temos a fisioterapeuta, que também vem com essa mesma proposta, né, de atividade coletiva, para proporcionar mais a socialização deles também. Nós temos algumas atividades que nós mesmos propomos, um jogo de memória, uma música. Nossa clínica ela é toda preparada para som, ambiente, então a gente coloca uma música. Então sempre a gente está, na verdade, entretendo eles de alguma forma, né? Isso é importante. Não deixar eles muito avulsos, ociosos, e também não exagerar muito em atividade que acaba deixando um pouco mais agitado o ambiente. Você falou de demência, a maioria dos
vamos dizer assim, dos idosos, eles chegam a um determinado momento que alguns têm, vamos dizer, descambam na questão da demência. Sim. Isso é um complicador muito grande para trabalhar? Não, no nosso caso não. Na verdade, 50% dos nossos pacientes, eles possuem alguma demência ou alguma deficiência cognitiva. Então, nós já estamos preparados e acostumados a lidar com esse tipo de paciente, com esse perfil. Como surgiu a ideia da clínica? A ideia, na verdade, não é nenhuma ideia. Elas têm até uma história muito interessante, que é o seguinte, as duas foram contemporâneas de faculdade, mas não se conheceram na universidade e vieram se conhecer aqui em Indaiatuba. Conta essa história depois, primeiro se conta a história da clínica. Na verdade, assim, não é que surgiu uma ideia, mas sempre foi um sonho meu, um sonho pessoal, desde a época de pós-faculdade, onde eu tive a minha experiência hospitalar, que também foi bastante gratificante e me deu toda essa base para conseguir fazer esse trabalho de hoje em dia. Então, era um sonho pessoal que se concretizou depois de algumas experiências. Eu acho que você precisa ter maturidade, você precisa conhecer o mercado, você precisa saber aonde você vai atuar e com quem você vai atuar, que são, assim, informações importantes antes de você fazer uma ideia, né? Uhum. Então, assim, viabilizado tudo isso, eu fiz esse projeto e eu pensei, na hora eu pensei na Priscila, porque eu já conhecia a Priscila como amiga, né? Nós éramos vizinhas. É porque vocês acabaram se encontrando. Elas não são daqui, as duas são paulistanas, né? Eu sou de São Paulo, mas morei muito tempo em Campinas. Campinas, você também? Eu fiz faculdade. Eu fiz faculdade em Campinas. E você também é de família, isso. É São Paulo capital. A família veio pro interior, na verdade, quando eles começaram a conhecer a região. Pelo fato de eu ter vindo para cá para fazer faculdade. Então, aí elas, duas paulistanas, se encontraram na faculdade se encontraram ou não? Fizeram a mesma faculdade, disputaram o mesmo campus ali na PUC? Na PUC? Na PUC. Na PUC 2. E depois vieram se encontrar em Indaiatuba. Aí as coincidências foram reveladas, né? E elas foram vizinhas de condomínio. Exatamente. E aí você pensou na Priscila para o projeto. Sim, no momento que eu fui buscar um parceiro, né? Porque esse projeto é um projeto muito grande, é um projeto muito sério. E aí eu tive que buscar um parceiro. Eu falei, não, eu preciso de alguém para estar junto comigo, para dividir, né, as coisas, as felicidades, né? E aí eu pensei na Priscila, uma pessoa que tem uma formação muito boa, uma profissional muito dedicada, muito inteligente. Então eu pensei nela na hora. Eu falei, olha, o projeto está aqui, eu tenho esse sonho, vem comigo. Ela falou, não, eu topo sim, vamos na hora. E aí a gente já começou a se organizar, nós já fomos buscar uma casa que se adequasse às necessidades, né? Vocês tiveram que fazer muita modificação? Sim, nós fizemos bastante adaptação. Bastante, né, Pri? A casa a Benveni fica ali na Pedro Gonçalves, não Toledo, Pedro Gonçalves. 1158. Que é entre a Padre Bento Pacheco e a 11 de junho. Isso. E aí vocês atendem lá, o horário é... Na verdade, para o público é horário comercial. Né? Isso. Se caso a pessoa se interessar, agenda um horário para conhecer melhor. Tem um site aqui que é www.benveni, B-E-N de navio, veni.com.br. O telefone é 2516-2443. Eu vou repetir, 2516-2443, está aparecendo na sua telinha. Agora, pergunto da questão do profissional, do ponto de vista profissional, a gratificação de vocês em ter um trabalho desse como empresárias, né, como empreendedoras, como é que é? Nossa, é sensacional, assim, a gente, assim, se cansa, né, como todo trabalho, mas a nossa dedicação é 100%, é full time, é 24 horas, a gente está se conversando, se comunicando com a clínica, com funcionários, e a gratificação ela é automática, ela vem mesmo provém do nosso trabalho mesmo, fruto do nosso trabalho. Mas é muito gratificante, trabalhar com idoso é muito gratificante. Priscila. O que eu gosto mesmo, me dá muito prazer, muita felicidade, é que quando você vê a evolução num idoso, porque todo mundo pensa o seguinte, numa criança é natural a criança evoluir. Então, você observa uma criança numa creche, ela fazendo um desenho, falando mamãe, contando 1, 2, 3, 4, 5. E num idoso,
na cabeça do povo em geral. O idoso não evolui, ele involui. Ele decai. Então, a nossa gratificação, o nosso prazer é quando a gente observa que lá dentro, depois que o idoso entrou e começou a participar das atividades, entrou na rotina da casa, a evolução dele. A gente chega até a se emocionar às vezes. Às vezes, quando eu estou lá ou quando a Marcela está, a gente, na hora, conta uma para outra esses fatos que acontecem e a gente chega a se emocionar, porque isso é muito... Mesmo não sendo... mas não é seu vô, sua avó, não importa. Isso é resultado do nosso trabalho. O treinamento que a Marcela dá para a equipe dela, de enfermagem. Eu falo a equipe dela porque a Marcela é enfermeira, chefe. Ela tem abaixo dela várias meninas, né? As funcionárias da Benveni. No meu caso, eu também atuo lá mais como nutricionista. Então, é muito importante quando você vê isso num paciente, num idoso. Pergunta, por que idoso e não outra área? Por que vocês escolheram trabalhar com idosos? Olha, eu amo idoso. Desde pequena, assim, eu tive muito contato com a minha bisavó e eu achava ela tão linda, sabe? O idoso, ele me fascina muito. E, assim, a gente aprende muito com o idoso. Idoso tem muita coisa para passar, muita história para te contar. Então, você fica ali entretido, eu fico fascinada. Eu amo idoso, de verdade. E você? Eu fiquei um pouco resistente no começo, porque... A pergunta é justamente por causa dessa, porque, na verdade, você citou um exemplo fantástico. A criança, quando você pega a criança, ela está numa ascendência, ela está decolando, ela vai. O idoso, ele já está com o trem baixado e vindo para pouso, take off, entendeu? Aí eu pergunto, e isso é um pouco complicado para o ser humano, né? Para nós, de um modo geral, porque a gente sabe que é o nosso fim, mas a gente não gosta de aceitar muito isso. E aí tem uma série de problemas emocionais envolvendo a questão da pessoa em si e de quem está em volta. E aí, por que o idoso? A pergunta é essa. Eu fiquei resistente, como eu disse. Mas, assim, poucos dias de trabalho, pouco tempo com contato. O que me motivou no começo antes foi o desafio. Eu trabalhei muitos anos em multinacional, dentro da minha área de nutrição. E quando a Marcela veio com esse projeto, eu falei assim, eu acho que está na hora de eu dar uma parada. É um desafio muito grande, você sair de um emprego, você ir para uma carreira solo, ou no caso aqui, né? Uma dupla, mas empreender, na verdade, empreender. E uma área que eu conhecia na teoria, mas eu não conhecia na prática. Mas foi muito rápido. Esse desafio foi muito bacana para me impulsionar, mas no dia a dia foi muito importante. E agora eu amo de paixão. Maravilha. Mais uma vez aqui, www.bvni.com.br é o e-mail delas. 256-2443 é o telefone. Se você quiser conhecer mais, liga lá, marca um horário e você vai conhecer um pouco mais das meninas e também do trabalho delas. Obrigado pela participação. Foi um prazer recebê-las aqui. Volte sempre. Nós que agradecemos a oportunidade e fica aí o recado para o pessoal nos visitar e tirar, né, desmistificar essa questão da institucionalização como uma coisa ruim. Eu vou deixar minha mãe, meu pai, enfim, num lugar. Eu acho que é importante as pessoas irem visitar e conhecer o diferencial do nosso trabalho justamente para tirar isso da cabeça. Legal. Você aí de casa, obrigado pelo carinho da audiência e da paciência. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo encontro. Não desligue. Tem mais programação da TV Indaiá na telinha da sua casa aí, ou no seu computador, onde quer que você esteja nos acompanhando. E eu vejo vocês no próximo encontro. Fiquem com Deus e muita paz.